Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui no pré-concurso Roberto Quintino. Eu sou a professora Carla Daiane, sou cirurgiã dentista, formada na Unimontes. Tenho também a residência multiprofissional em saúde da família, pelo HU, e sou especialista também em saúde coletiva. Atualmente, eu atuo na Prefeitura de Montes Claros e também leciono em curso técnico sobre saúde pública e também sobre legislação do SUS, tá? E hoje, a aula de hoje vai para as histórias das políticas de saúde no Brasil. Então, nós precisamos entender como a saúde começou e como ela está hoje. Então, vamos lá, vamos começar a nossa. Hoje, nós temos uma crise no sistema de saúde. A mídia, ela fala muito sobre isso, né? Sobre as constantes filas de pacientes no serviço de saúde, sobre as escassez de leitos hospitalares para atender a demanda da população, também sobre uma carência, né, dos recursos, sim, é subfinanciado, de materiais, inclusive de recursos humanos, para manter os serviços de saúde atuando da melhor forma. Temos também um aumento da incidência e um ressurgimento de diversas doenças transmissíveis. Então, isso forma hoje uma crise no sistema de saúde que vivemos hoje. Mas precisamos entender como começou essa saúde, como estamos, como chegamos até aqui, tá? Então, a nossa evolução histórica da política de saúde, ela está muito relacionada com a evolução político-social, tá? Gente, ela está muito relacionada com a política social e também com a econômica da sociedade brasileira. Então, a nossa evolução da saúde, ela obedeceu uma lógica. A nossa saúde, ela obedeceu uma lógica extremamente capitalista na sociedade brasileira. Ela sofre, então, uma forte determinação a nível internacional. A gente viveu muito essas tendências capitalistas e, com isso, isso também chegou ao Brasil, tá? A saúde também no Brasil, ela nunca, até nos dias de hoje, nunca ocupou um lugar central dentro da política, sendo deixada na periferia do sistema. Sempre, como eu disse, foi subfinanciado, tá? As ações de saúde, elas também procuravam antes incorporar os problemas de saúde de grupos importantes. O que quer dizer isso? Quer dizer que antes só se pensava em saúde aqueles grupos que, de alguma forma, traziam lucratividade, de alguma forma, influenciavam positivamente na economia da sociedade brasileira. E a história de saúde do Brasil, ela vai se confundir em vários momentos com a história da previdência social, pela falta de clareza das coisas, tá? Então, nem o governo, nem a população, ela consegue, em determinados momentos da história, diferenciar a previdência privada da saúde. Com isso, nós temos, então, a saúde na colônia e no império, que foi a primeira parte que nós vamos estudar agora. Em 1500, nós temos a chegada dos portugueses ao Brasil. Então, já havia uma população indígena. E essa população indígena, ela já tinha algumas doenças. No dia dos portugueses, nós tivemos um agravamento dessas enfermidades. A população portuguesa trouxe com si doenças endêmicas de Portugal e os índios já tinham as doenças endêmicas daqui. Houve, então, um caos relacionado a essas doenças devido à chegada dos portugueses. Antes da chegada dos portugueses, as doenças elas já eram tratadas como um castigo ou uma provação pelos índios e eram resolvidas através dos pajés. Com a chegada dos portugueses, vieram os padres jesuítas e criaram as Santas Casas de Misericórdia para as pessoas com poucas condições, que não tinham condições de pagar ou de ir a Portugal para tratar da saúde, cuidarem da sua saúde, assim também para como a população indígena brasileira. Vieram também o curandeirismo, tá? O curandeirismo era feito através de físicos e cirurgiões barbeiros. Tudo isso aqui, nesse período, a saúde é feita de forma empírica. Em 1808, nós temos
um marco aqui, que é a chegada da corte ao Brasil. A chegada da corte trouxe algumas mudanças. A primeira mudança foi: a capital de Salvador foi para o Rio de Janeiro. E aí, até então, o Brasil Colônia não aceitava faculdades, não aceitava formações. E o Império trouxe os centros de formações de médicos do Rio de Janeiro e a Bahia. Então, as duas faculdades foram uma no Rio de Janeiro e outra na Bahia, as faculdades de medicina. Além disso, também trouxeram ao Brasil o início das políticas intervencionistas voltadas para a saúde. Sim, e também trouxeram a criação da Junta de Higiene Pública em 1850. Essa Junta de Higiene Pública, ela tinha o objetivo de controlar os navios e os portos, porque vamos pensar, lembra que eu falei que chegaram várias doenças novas com a vinda dos portugueses? E não só da vinda dos portugueses, os portos começaram a receber muitas pessoas. Com essa chegada de muitas pessoas ao Brasil, houve também um aumento de mais doenças. Então, era necessário uma junta de higiene para controlar os navios e os portos também. Além disso, também houve a delegação de atribuições sanitárias às juntas municipais. Então, os municípios começaram a ficar responsáveis pelas suas atribuições sanitárias. Nesse período, as ações de saúde, eles eram diretamente ligadas ao interesse econômico. Então, a saúde só teve importância por mero interesse econômico. E o interesse era voltado apenas para grupos específicos e pontuais que influenciavam a economia de forma positiva no Brasil. Então, emerge nessa época um modelo chamado de modelo assistencialista, sanitarista ou campanhista, que era o modelo em que se tinha o doente e se curava o doente. E a doença, não se pensava em por que aconteceu aquela doença, nem em evitar aquela doença. A situação é: vamos resolver apenas a doença. Não pensava até então, nesse período, em como evitar a transmissão. E aí nós entramos no início da República, em 1889 até 1930, chamada de República Velha. Nessa época, houve então um marco importante aqui, que foi em 1889, a proclamação da República. Nessa época começou a perceber que os problemas de saúde eles estavam afetando muito negativamente a economia cafeeira. O café, nessa época, era forte na sua exportação e trazia muitos benefícios à economia brasileira. Visto isso, começou-se então a pensar nas doenças transmissíveis, em especial nas doenças epidêmicas. Então pensou-se: os trabalhadores eles estão adoecendo. Ao adoecer, um trabalhador passa ao outro. Com isso está havendo morte. Então, nós temos tendo um prejuízo na economia. E por causa desse pensamento, começou a pensar em investir na saúde. Então, com isso, o Estado ele vai chamar a si a responsabilidade dos males que traziam ao desenvolvimento agroexportador. Então, primeiro, através do agronegócio, que começou-se a pensar na saúde. E aqui outro marco importante que foi que em 1917 e 1919 nós tivemos a greve dos trabalhadores, as primeiras greves. Eles estavam reivindicando as péssimas condições de trabalho existentes e que não tinham direitos trabalhistas. E através dessa greve, dessas péssimas condições de trabalho, eles conseguiram a legislação trabalhista e previdenciária. Aí vocês devem estar perguntando, mas por que a gente está falando disso relacionado à saúde? É muito importante a gente entender o histórico de saúde até aqui, do início até a chegada de hoje. Essa parte inicial muitas vezes não vai cair diretamente no concurso, não, mas eles vão pegar os pensamentos, essa ideia de como começou. Isso pode ser que isso leve a um raciocínio que resolva a sua questão na prova, tá? Então, lá em 1899 até 1930, nós temos a República Velha. O que nós temos nessa época da República Velha? Nós temos um quadro sanitário caótico.
precárias condições de saneamento básico, além das condições trabalhistas que eu já havia falado que também eram precárias, o desenvolvimento de doenças, de epidemias de febre amarela, tuberculose, sífilis, varíolas, além das endemias rurais. Então, realmente se instalou no Brasil, nessa época, um caos sanitário. Chegou ao ponto de que os navios estrangeiros, eles não queriam atracar no porto. Então, isso influenciou fortemente a economia. Por que que eles não queriam atracar no porto? Por causa da imagem do Brasil no exterior. As pessoas elas não queriam atracar aqui porque pensavam que no Brasil era um país em que o quadro de saúde estava tão caótico que poderia atracar aqui e adquirir uma doença, morrer, assim como pegar as exportações e chegar a outro lugar, a outro país e levar doenças daqui. Então, a visão do Brasil no exterior nessa época estava muito ruim. Visto isso, em 1902, o presidente Rodrigues Alves ele vai basear o seu programa de governo na melhoria dos portos. Então, ele pensou, vamos fazer o embelezamento dos portos e da cidade. Fazer uma reforma geral para mudar essa ideia de que o Brasil está vivendo um quadro sanitário caótico. E, além disso, ele fez uma outra realização muito importante, que foi eleger Pereira Passos como primeiro indicado para ocupar a prefeitura do Distrito Federal. E o segundo, que é muito importante, nós temos aqui Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, ele ocupou a Direção Geral de Saúde Pública. O presidente da época, Rodrigues Alves, ele estava muito empenhado em acabar com a febre amarela e com todos esses problemas, principalmente porque ele perdeu uma filha de febre amarela. Logo, ele pensou no combate dessa endemia e elegeu Oswaldo Cruz com esse fim. Oswaldo Cruz ele tomou nessa época várias medidas. A primeira delas, para erradicar a febre amarela, foi fazer um exército de 1.500 pessoas, que eram chamadas de guardas sanitários. A ideia é que esses guardas sanitários eles combatessem o mosquito da febre amarela. Então já se sabia nessa época que a febre amarela tinha um vetor, um mosquito. Então, esses guardas sanitários, através de um modelo campanhista, o que é esse modelo campanhista? É um modelo que elege uma campanha. Por exemplo, vamos erradicar a febre amarela. Então, a campanha era erradicar a febre amarela. Então, ele tinha esse foco, erradicar a febre amarela. Entretanto, com o uso de força e autoridade. Então, a população dessa época não gostou e nem tinha uma boa visão desses guardas sanitários, como a gente pode ver nessa imagem. Era realmente os guardas sanitários, de um lado, fazendo através de força e autoridade, obrigando as pessoas, de certa forma, a fazer essa desinfecção do mosquito da febre amarela. Em contrapartida, e para completar mais ainda a revolta das pessoas daquela época, saiu então a Lei 1261, em 1904. Essa lei regulamenta a obrigatoriedade da vacinação. Então, era obrigatório a vacinação da varíola. Pessoas que já estavam, se sentindo revoltadas com tudo isso, elas fizeram, então, a famosa revolta da vacina. E essa, eu acredito que todo mundo, pelo menos, já ouviu falar. Que é o que eu trago aqui nessa segunda imagem. Podemos ver aqui que realmente houve a força, através do Exército Militar, uma vacinação obrigatória. Então, era realmente pegar na força as pessoas. E aí, elas fizeram a revolta da vacina. Coloco um adendo nesse momento aqui. Foi um período de realmente muita força e autoridade, que não foi bem visto na história nem para a população, mas tivemos conquistas. E a maior delas foi a erradicação da varíola no Rio de Janeiro. Então, através da vacinação obrigatória, nós conseguimos a erradicação da varíola, além do controle da febre amarela através dos guardas sanitários. Além disso, tivemos também impactos da vacinação obrigatória.
Por exemplo, nós tivemos o registro demográfico, conseguimos então conhecer melhor a população demograficamente falando, tá? E os fatores mais importantes brasileiros, né? Os fatos vitais mais importantes. Além disso, houve a introdução de um laboratório para auxiliar o diagnóstico da etiologia. Sim, a etiologia é saber qual a causa daquela doença. A febre amarela era o vetor. E a varíola, por exemplo, era transmitida. Então, a gente conseguiu um laboratório para ajudar nesse diagnóstico através do impacto dessa vacinação obrigatória, que, como eu disse, teve suas conquistas. Tivemos também a fabricação organizada de produtos profiláticos para o uso em massa. Produtos profiláticos são produtos que evitam doenças. A vacina, por exemplo, é um produto profilático, tá? E aqui nós temos o Oswaldo Cruz, que é uma figura de muito importante para o Brasil, né? E foi o diretor do Departamento de Saúde Pública. E aí nós tivemos, então, o nascimento da Previdência Privada. Outro marco muito importante, e esse sim cai muito em prova, são que no século XX foi intensificado os cuidados com a saúde pública em relação aos problemas que foram acarretados na economia. Então, cada vez se investia, se procurou investir mais em saúde. Então, como que foi pensado nessa época? Os trabalhadores, eles estão adoecendo e morrendo e causando um problema na economia. Nós precisamos dar essa assistência para nenhum desses problemas causarem prejuízos na economia, certo? Então, pensou-se, vamos fazer o nascimento da previdência privada. Nesse caso, a saúde ele era associado ao complexo previdenciário. Então, promulgou-se, então, em 1923, a Lei Eloy Chaves. A Lei Eloy Chaves, ela foi um marco inicial na Previdência do Brasil. Então, toda vez que verem prova, qual foi o marco inicial da Previdência no Brasil? Foi a Lei Eloy Chaves. A Lei Eloy Chaves, ela vem fornecer serviços de assistência médica e de seguridade social aos trabalhadores e também aos seus dependentes. Em troca disso, né, os trabalhadores, eles também contribuíam mensalmente, tanto os trabalhadores quanto os empregadores. Nessa época, em 1923, através da Lei Eloy Chaves, o Estado ele começa então a assumir a responsabilidade frente à saúde dos trabalhadores. Mas ele começa a assumir essa responsabilidade vinculado apenas a grandes empresas. E um outro adendo aqui, ele fez a criação do CAPS, que foi a primeiro programa de previdência privada que a gente tem, que são as caixas de aposentadorias e pensões. As caixas de aposentadorias e pensões, ou CAPs, eles eram formulados por instituições ou empresas privadas e eles ofertavam aposentadoria e pensão, assim como também serviços funerários, socorro médico, também medicamentos por preço especial e tinham uma assistência a acidente de trabalho. Além disso, a assistência médica, que a gente tanto queria, né, que o Brasil tanto precisava, mas apenas para as grandes empresas e para os seus funcionários e família dos seus funcionários. Nesse caso aqui, o Brasil, ele assumiu uma responsabilidade, o governo assumiu essa responsabilidade, mas ele não investiu. Ele traz para si a responsabilidade, mas não investe financeiramente. Então, aqui, quem pagava era só os empregados e empregadores. Lembrem-se disso, tá? Inicialmente, era apenas para os trabalhadores ferroviários e posteriormente foi estendido para os marítimos e estivadores. Então, vamos falar aqui um resumão sobre as características fundamentais da República Velha. Nós temos uma assistência à saúde péssima, de baixa qualidade, tanto pública quanto privada. Nós temos essas campanhas sanitaristas. Nós temos essas campanhas sanitaristas, tá? Essas campanhas sanitárias. Nós temos a ampliação das Santas Casas de Misericórdia, que ofereciam assistência à saúde para os mais pobres. Nós temos a criação do CAPS, que foi um evento importante, vinculada à Lei Eloy Chaves. Lembre-se dessa lei, que ela sim cai em concursos, cai bastante.
e ela é restrita a trabalhadores de determinadas empresas. Então, trabalhadores de determinadas empresas tinham direito à saúde através do CAPS e os mais pobres utilizavam as Santas Casas de Misericórdia. O Estado ele não participa do financiamento. Ele traz a responsabilidade para si, mas não participa. Então, tem caráter fragmentário e corporativo, tá? E com isso, a gente tem a exclusão de boa parte da população. Em 1930 a 1964, nós temos então a Era Vargas. Na Era Vargas, mudou-se então o CAPS, ele foi substituído pelo IAP, que é Instituto de Aposentadoria e Pensão. Qual a ideia? Basicamente a mesma. Trazer aposentadoria, pensão, assistência médica hospitalar, além de socorros farmacêuticos. O que mudou aqui? Que ela é organizada por categorias e não por empresa. Então, nós tínhamos o IAPC, que era de comerciários, o IAPI de industriários, o IAPM de marítimos e o IAPB de bancários. E assim foram desenvolvendo cada categoria sua IAP. Foi em 1933 que foi criada essa IAP. Só que aqui nós temos um marco importante que também pode estar na sua prova. Aqui já começa a adotar um modelo tripartite. O que significa isso? Que participavam trabalhadores, patrões e a União. Então, o governo aqui, ele começa a entrar financiando. Então, é a partir da IAP que começa a entrar o financiamento do governo. E, além disso, foi estabelecido que o valor da União não poderia ser inferior aos dos demais contribuintes, tá? Ainda na Era Vargas, em 1930 e 1964, houve a criação do Ministério da Saúde, outro marco muito importante. A criação do Ministério da Saúde foi em 1953. E houve também uma reorganização dos serviços de Departamento Nacionais de Endemias Rurais. Até então, as endemias rurais, o governo não se preocupava com elas. Então, aqui começou a ter um departamento específico. Lembrem-se que naquela época o agronegócio e ainda é muito forte. Então, as endemias rurais eram fortes e precisava de todo esse olhar de um departamento nacional, tá? E houve também a inclusão dos mais pobres no sistema previdenciário. Mas isso só aconteceu lá no final das Vargas, em 1964, com a centralização autoritária do regime militar, que é o que nós vamos começar a falar agora, tá? Mas, no finalzinho da Era Vargas, já começou a se pensar o que vamos fazer com os mais pobres e com a saúde deles. Houve também a implementação da campanha nacional contra a lepra e de campanhas de controle de erradicação de doenças. E aqui houve a realização da terceira Conferência Nacional de Saúde. Nós vamos falar mais à frente dessas conferências, tá? A gente chega, então, na época de 1964 e 1985, que foi o golpe militar, tá? O autoritarismo entra aqui, então. No golpe militar de 1964, nós temos, então, um total esvaziamento da participação da sociedade. Então, houve a fusão de todos os IAPs pelo governo, sem participação popular, e criamos, então, o INPS, ou INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. Incluiu no INPS, ou INPS, a inclusão dos trabalhadores rurais, empregados domésticos e autônomos. Então, aqui começou-se já a pensar em outros trabalhadores, nos autônomos e nos empregados domésticos, que não eram ligados a grandes empresas. Nesse caso, e nessa época do autoritarismo, o Estado ele passa a ser o grande gerenciador dos sistemas de seguro social e há a total extinção da participação social. Então, o governo ele passa a gerir melhor a previdência e o seguro social, né? A tomar conta realmente disso. Lá em 1970, poucos anos depois, houve a criação do INAMPS. O que você me pergunta, Carla, o que mudou do INPS para o INAMPS para ter toda essa variação? Muitas vezes a variação de programa, de nome, vai ser pouca, mas vai cair na sua prova. E a gente precisa, infelizmente ou felizmente, saber disso. Em 1970, com a criação do INAMPS, que é o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, foi estabelecido um teto de gastos. Então, o trabalhador
que antes precisava da saúde, ia até o hospital e fazia as consultas que quisessem, os exames que quisessem, eles teriam um teto. Só pode fazer X consultas, só pode fazer X exames. Por quê? Porque começou a ter dificuldade de financiamento do INAMPS. A dificuldade de financiar tanto a previdência privada quanto a saúde. E por que isso aconteceu? Muito também devido a um modelo privativista e curativista. Esse modelo privativista e curativista, ele é um modelo que foca apenas na doença e no doente. Então, eles pensaram, nós precisamos tratar os doentes. Esse foi o pensamento. Como que nós vamos tratar os doentes? Com criação de grandes hospitais, e não pensaram em trazer ações e serviços de promoção e prevenção de saúde. A criação de hospitais é muito caro, o custo de um modelo curativista é muito caro. Então, com isso, começou a se sobrecarregar esse modelo e teve que estabelecer esse teto de gastos. Então, nessa época do autoritarismo, o Estado passa a ser o grande gerenciador do sistema de seguro social. Na medida em que aumentou seu poder, né? Então, o autoritarismo trouxe o poder para o governo, aumentou também as alíquotas. Então, eles tiveram que aumentar as alíquotas de impostos para terem um maior financiamento e, com isso, eles tiveram um controle governamental. Junta-se a isso a falta ou a extinção completa da participação social, que antes era permitida. E aí nós tivemos um problema nessa época do autoritarismo. Nós tivemos um aumento muito grande de custo, exatamente pelo que foi falado, por um modelo centrado no médico hospitalar. Como eu disse, a criação de hospitais tem um custo muito alto, né? Então, começou-se a haver problemas com as verbas. Junto a isso, tivemos também desvio de verba. O desvio de verba do sistema previdenciário. Por quê? Porque eles começaram a pegar as contribuições das pessoas que estavam contribuindo, das pessoas que já estavam contribuindo para cobrir despesas de outros setores e realizar obras, como, por exemplo, a dos hospitais, mas outras obras relacionadas com a infraestrutura para o desenvolvimento do Brasil. Houve também o não repasse pela União, né, pelo governo federal, dos recursos para o sistema previdenciário. Então, aí a gente entrou num quadro realmente caótico. Além disso, nessa época foi muito famoso é chamado de milagre brasileiro, o crescimento econômico sem o desenvolvimento social. Ficou muito famoso nessa época. Houve também uma exclusão cada vez maior da população marginalizada e, no final de tudo isso, tornou uma incapacidade enorme de solucionar os problemas de saúde. Tivemos, então, o aumento do desemprego, o aumento da mortalidade infantil, de endemias e de epidemias. Lembrando aqui que, até então, o caráter era excludente das ações e serviços de saúde, ou seja, não se pensava em fazer ações e serviços de saúde, pensava-se apenas em tratar a doença. Pronto, não queria saber quais são os motivos daquela doença ou como poderia prevenir. Vamos tratar a doença através de criação de hospitais. Esse era o pensamento. Houve, então, em 1983, uma tentativa de mudança nisso, né, que foi a criação do AIS, Ações Integradas de Saúde. Eles começaram a pensar que era necessário ter as ações e serviços de saúde, principalmente relacionadas com promoção e prevenção de saúde. O AIS, ele tinha previdência, saúde e educação. Então, ele queria integrar as ações curativistas e preventivas, que era realmente necessário e urgente, com as ações educativas. Então, o que nós temos aqui no final dessa época, nas características do autoritarismo? Nós temos, então, a unificação dos IAPs em INPS, em 1966. Nós temos a criação do INAMPS, em 1977. Começou-se a pensar, então, no início de uma reforma sanitária. E as políticas de saúde, elas não privilegiavam o setor da saúde. Então, a saúde, até então, ela ainda não era prioridade. E a criação do AIS, Ações Integradas de Saúde, na tentativa, que foi a primeira tentativa de descentralizar o poder, ou seja, tirar o poder de uma única mão e
é descentralizar e dividir esse poder para outros. E aqui, para finalizar e para gravar, porque eu sei que é muita coisa, nós temos aqui só uma ideia que vocês podem seguir para gravar. Em 1923 a 1933, nós temos o CAPS, que é AP. Aqui nós temos o IAPS, que é AP, então são AP, AP. E o INPS e INAMPS, que é PS também. Essa é uma forma mais fácil para gravar, tá? CAPS, IAPS, com AP, AP, INPS e INAMPS. Para a gente gravar até a sequência que foi falada, tá bom?